nós vamos falar sobre o crescimento da economia informal, guerra entre Hamas e Israel, o aumento do feminicídio no Brasil e o racismo no esporte. O homem do campo é um bicho diferente. Sobrevive ao tempo, às pragas e às enchentes. No Brasil, muitos moradores do campo se deslocaram nas cidades, e um dos resultados diretos foi a urbanização sem planejamento, com destaque à ocupação de áreas precárias, a favelização. Tudo isso começou quando os movimentos anti-escravistas ganharam força e levaram à abolição da escravidão em muitos países. Essa lei, porém, não trouxe a igualdade social e acabou que esses ex-escravos sofreram para conseguir emprego e enfrentaram discriminação. Isso levou a um crescimento da economia informal, no qual as pessoas que estavam envolvidas em atividades econômicas informais para sobreviver. Isso inclui atividades como venda ambulante, trabalho autônomo e outras formas de emprego não tradicional. A economia informal, muitas vezes, opera à margem das regulamentações fiscais e trabalhistas, o que pode levar à evasão fiscal e à exploração dos trabalhadores. Ao longo do tempo, em muitos países, a economia informal cresceu significativamente e passou a ser uma parte substancial da economia, fortalecendo meios de subsistência para muitas pessoas. Olá, boa noite a todos. Hoje viemos atualizar e informar um pouco mais sobre o que é e o que está sendo a guerra entre Israel e Hamas. Bom, o conflito entre Israel e Hamas tem origem na disputa por territórios que foram ocupados por outros povos, como hebreus e filisteus, dos quais descendem israelenses e palestinos. Em diferentes momentos, guerras e ocupações, eles foram expulsos, retomaram terras, ampliaram e as perderam. De acordo com professores de Direito e Relações Internacionais desde o século XIX, a comunidade judaica, principalmente na Europa, começou a se mobilizar em torno de uma ideia de nacionalidade e do retorno ao que se considera seu território bíblico, perdido durante o Império Romano. Desde então, quando o Império Otomano perdeu a Primeira Guerra, aquela região do Oriente Médio foi dividida entre franceses e britânicos. A região do Líbano e da Síria ficou sob o controle da França, e regiões como Bom dia a todos. Estamos aqui no Centro de Pesquisa Metodológica para falar que nessa quinta o sol estará com calor de 31 graus. E na sexta-feira está com calor de 30 graus. Mas lembrando, o dia pode mudar instantaneamente, então é sempre importante beber água. Então é só isso por enquanto, a gente se vê logo. Até mais. Boa noite a todos. No último ano, o país registrou 1.410 casos de feminicídio, como se uma mulher fosse morta a cada 6 horas no país por ser mulher. O termo feminicídio refere-se ao assassinato de uma mulher
um contexto de violência de gênero. O feminicídio está profundamente enraizado na opressão e na desigualdade das mulheres e dos seus direitos, algo que não começou hoje em dia. Ao longo dos séculos, as mulheres, às vezes, elas eram mortas no contexto de controle e punição e também não tinham seus direitos por serem consideradas propriedade dos homens. Já na Idade Média, as mulheres eram frequentemente queimadas na fogueira sob acusações de bruxaria e heresia. E essas punições elas eram feitas como forma de punir as mulheres que se recusavam a seguir as normas sociais da época. Tempos depois, houve o movimento sufragista, que foi no final do século XIX e no início do século XX. E foram aí que as mulheres começaram a ter seus direitos e as lutas feministas elas começaram. Nisso, as mulheres começaram a reivindicar seus direitos à vida e à segurança. Ao longo do século XX, vários países foram incrementadas leis que preveniam a violência doméstica e o feminicídio. Só que em muitos países, nos outros, elas não chegaram nem a ser incrementadas e nos que foram, elas não chegaram nem a ser respeitadas. Isso é realmente um machismo e começa de maneira simples, por exemplo, em casa, quando um homem quer se apropriar dos passos de uma mulher, da vida financeira, que hoje em dia isso é dado como relacionamento abusivo, ou quando a sobrecarga total dos deveres domésticos vão para a mulher por o homem se considerar afeminado demais quando ele começar a fazer os atos, que no caso seria lavar, passar, lavar a louça, enfim, entre outros. Mas esse machismo hoje em dia também começa nas escolas. Quando uma menina é excluída de alguma coisa, seja até mesmo nos esportes, por ser considerada ruim demais, quando uma menina erra e apenas o erro dela é apontado, massacrado e literalmente humilhado, quando uma menina sai de uma aula de educação física chorando porque os meninos usaram ela como ponto de humilhação, assim, e esqueceram completamente que eles erraram e tiveram meninas que erraram até 10 vezes pior. Mas isso ocorre também quando a menina não tem voz, quando ela é duvidada de seu potencial acadêmico, ou quando até mesmo ela é responsabilizada por um erro que a mesma não cometeu, mas que é lógico que os arlequins dourados não iam se culpar entre si e usar a menina como ponto de humilhação. E é um machismo que ele ocorre sempre, ele jamais deve ser incentivado, até mesmo por um ex-líder de uma nação, ou, enfim, por um ponto de apoio, ou algum líder de grupo, enfim. São coisas que vão continuar sempre acontecendo se não for algo que for cortado. Então, esse assunto é um assunto que deve ser sempre apontado e ressaltado, a não cometer esse tipo de coisa, porque é crime. Inclusive, hoje tem a delegacia da mulher que previne também as delegacias e as leis, Enfim, mas na delegacia você pode denunciar perseguição, agressão, que tem ali da Lei Maria da Penha. E agora essa nova lei, essa lei que foi passada na década de 1970, que é do feminicídio, que é quando uma mulher ela é morta por conta do seu gênero. Mas, enfim, no geral é isso. Boa noite. Boa noite a todos. O Fluminense quer estender seu contrato com o técnico Fernando Diniz até 2025. Só que pela Libertadores, o presidente Marcos Bittencourt deseja prolongar o seu contrato pelo menos até o final de 2024. Às 6 rodadas do fim do Brasileirão, o Grêmio vai encurtar 3 pontos em relação ao líder, adversário dessa quinta-feira, Botafogo. O sonho pelo título ainda se mantém vivo. O time é um bom time e tem um bom motivo para poder continuar sonhando nesse título, Luis Soares. Ou melhor, como diria técnico Diego Simeone, Armando Soares. Algumas declarações recentes de Puyol, ex-zagueiro do Barcelona, tiveram repercussão imediata aqui no Brasil. Ele disse que se Vinícius mudasse sua atitude, teria mais reconhecimento. Entendi o ponto levado por Puyol, mas nenhuma tese pode ser considerada sem reconhecer que por detrás do problema atacante brasileiro com os espanhóis existe uma forte conotação racista. A luta de Vini Júnior contra o racismo deveria ser abraçada por todos na Espanha. É inadmissível que todos os finais de semana ocorram casos isolados, e deve ter La Liga, dos clubes e de todos os espanhóis que não querem ser taxados de racistas. Então basta nisso.
Bom, mas não é o que persiste hoje. A escravidão existe desde o início da história humana, mas só atingiu a escala industrial quando colonos europeus levaram à força 12,5 milhões de africanos para a América. O resultado desse processo é que pela primeira vez a cor negra da pele se torna sinônimo de sujeito de escravidão.